Olá, o vídeo de hoje é sobre empresa de construção civil está obrigada à inscrição no CAD ICMS, Cadastro Geral de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro? A Lei Complementar 116 de 2003 determina o seguinte no artigo 1º: o imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios e Distrito Federal tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa. E o parágrafo 2º deste artigo 1º da LC 116 estabelece que, ressalvadas exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Ou seja, na lista de serviço anexa à Lei Complementar 116, existem subitens de serviços em que separa, dizendo que o serviço incide o ISS e o fornecimento de mercadoria é fato gerador do ICMS. Para os serviços como, por exemplo, serviço de limpeza de imóveis, em que não separa, a aplicação do material na realização desse serviço não vai incidir o ICMS, vai incidir o ISS sobre a prestação de serviço, mesmo que para poder realizar o serviço de limpeza de imóveis tenha que aplicar material de limpeza. Ou seja, esse material é custo do serviço. De acordo com o subitem 702 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, estão sujeitos ao ISS os seguintes serviços: execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes. Sendo que o final desse subitem 702 determina o seguinte: exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeita ao ICMS. A referência que esse subitem 7.02 da lista anexa à Lei Complementar 116 fez a fornecimento de mercadoria afasta a caracterização de aplicação de materiais na prestação de serviço, que seria só incidência do ISS, para considerar que a produção de mercadoria fora do canteiro de obras é considerado com intuito comercial, e nesse caso é considerada mercadoria, fato gerador do ICMS. A construtora, mesmo que tenha atividade de construção civil, terá que recolher ISS pela realização do serviço de construção civil e recolher o ICMS pelo fato gerador que praticou, que é a produção de mercadorias fora do canteiro de obras com intuito comercial. Esse fato gerador do ICMS praticado pela empresa de construção civil, quando ela produz mercadoria com intuito comercial fora do local da obra, está previsto no artigo 3º, inciso 4 do livro 1 do regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, combinado com o parágrafo 5º. O artigo 3º determina o seguinte: o fato gerador do imposto ocorre, inciso 4, no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, compreendido na competência tributária dos municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido em lei aplicável. Essa lei aplicável é a LC 116 de 2003. O parágrafo 5º desse artigo 3º estabelece o seguinte: o disposto no item 2 do inciso 4, que eu acabei de mencionar, aplica-se ao fornecimento de mercadoria produzido pelo prestador de serviço fora do local de sua prestação, no caso de execução
por administração, empreitada ou subempreitada de obra de construção civil, hidráulica ou outra semelhante, assim como de serviços auxiliares ou complementar. E também o ICMS incide sobre o fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do local de sua prestação, no caso de obra de demolição, conservação ou reparação de edifício, inclusive de elevador nele instalado, e de estrada, ponte e congênere. A base de cálculo do ICMS no fornecimento de mercadoria produzida fora do canteiro de obra pela empresa de construção civil será o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada. Neste caso, em que a empresa de construção civil realiza fato gerador do ICMS, porque ela não está aplicando material na prestação de serviço, e sim, na realidade, produziu mercadoria fora do canteiro de obras com intuito comercial, na realidade estaria emitindo uma nota de venda dessa mercadoria. De acordo com o anexo 1, parte 2 da Resolução 720 de 2014, o artigo 7º determina que estão obrigados à inscrição no CAD-ICMS, que é o Cadastro de Contribuinte do Estado do Rio de Janeiro, antes do início de suas atividades, as seguintes pessoas jurídicas, inciso 4, as empresas de construção civil e as empreiteiras de obras, contribuintes do ICMS, a ser entendidas somente aquelas que realizam os fatos geradores mencionados nos itens 1 e 2 do parágrafo 5º do artigo 3º do livro 1 do regulamento do ICMS, que acabei de mencionar anteriormente. A Lei Complementar 87 de 96, que traz as regras gerais do ICMS e se aplica a nível nacional, estabelece no artigo 3º que esse imposto não incide sobre operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser aplicadas na prestação pelo próprio autor da saída de serviço de qualquer natureza, definido em lei complementar, como sujeito ao imposto sobre serviço de competência dos municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na lei complementar, que é a Lei Complementar 116 de 2003. A Lei Complementar 87 de 96, na realidade, quando diz que não incide o ICMS nas operações relativas de mercadorias, que esse prestador de serviço, contribuinte do ISS, vai aplicar na prestação de serviço, na realidade, não é neste caso mercadoria que ele está aplicando, e sim materiais que ele vai estar aplicando na prestação de serviço e não vai constituir fato gerador do ICMS. Essa não incidência está prevista no artigo 40, inciso 18 da Lei 2657 de 96, aqui no estado do Rio de Janeiro. A empresa de construção civil que pratique atos de mercância diferente da sua real atividade, como a pura venda desses bens a terceiros, será também considerada contribuinte do ICMS. Existem contratos de construção civil em que no objeto do contrato tem lá a realização da execução da obra, mas prevê a venda dos materiais de construção civil pela construtora. Nesse caso, essa construtora está realizando mercância, e aí ela teria que também ter KNAI, não só de construção civil, ou no caso de comércio atacadista de material de construção civil, se for realizar venda para CNPJ, ou comércio varejista, se for vender para pessoa que compra para uso domiciliar. Então, existe a portaria SUCF 3 de 2015 do Estado do Rio de Janeiro, porque o cartão de inscrição de contribuinte no Estado do Rio de Janeiro utiliza os mesmos KNAIs da Receita Federal, e essa portaria traz todos os KNAIs, e do lado de cada KNAI, sim ou não, se é obrigado a ter inscrição como contribuinte do ICMS.
Gostaram desse vídeo? Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. Não deixe de entrar no site da MG Treinamentos, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e até a próxima dica da MG Treinamentos.